Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à reunião científica da Academia Paraibana de Medicina. E para dar início, nós gostaríamos de compor a mesa, convidando o Dr. Ricardo Maia, presidente da APMED, Dr. Sérgio Rolim, da Academia de Engenharia, o presidente, Dr. João Medeiros, ex-presidente do CRMPB e futuro presidente da APMED, doutora Débora Cavalcante, da Associação Médica Brasileira, capítulo Paraíba, e o doutor Vilberto Trigueiro, representando o Conselho de Medicina da Paraíba. Com a palavra, o presidente da APMED, Ricardo Maia. Caros confrades da Academia Paraibana de Medicina e da Academia de Engenharia, iniciamos a atividade do dia de hoje. Pretendemos apresentar uma ideia que nasceu no seio das duas academias. Eu acho que alguém desavisado pode de início perguntar o que é que a Academia de Medicina tem a ver com a Academia de Engenharia. Existe um aspecto muito importante que tem se comentado insistentemente nos últimos anos, e eu resumiria: o meio ambiente. O meio ambiente tem a ver com a Academia de Engenharia, tem a ver com a Academia de Medicina. E é nesse sentido que foi pensado se fazer um levantamento e deste levantamento resultar uma proposição, um diagnóstico sanitário da Paraíba. E nós temos hoje aqui dois colegas, o Dr. Ornildo Fernandes, que fará as considerações iniciais, dando ênfase mais aos aspectos médicos, e o Dr. Luiz Carlos Soares, que dará continuidade, dando explicações técnicas a respeito da metodologia a ser utilizada. Meus senhores e minhas senhoras, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Ornildo Fernandes a iniciar a sua palestra. Dr. Ricardo Antônio Rosado Maia, presidente da nossa Academia de Medicina da Paraíba, Dr. Sérgio Rolim, presidente da Academia de Engenharia da Paraíba, Dr. João Gonçalves de Medeiros Filho, presidente dessa sessão, e o nosso futuro presidente, recém-eleito presidente, meu amigo de trabalho, Dr. Luiz Carlos. Esta é uma noite que eu diria que é uma noite memorável, será uma noite memorável para essas duas academias. O professor Ricardo Antônio Rosado Maia, inicialmente, com poucas palavras, ele definiu o objetivo do trabalho conjunto destas academias. Eu queria, antes de entrar no nosso trabalho, a parte médica, porque é a parte mais importante, quer dizer, todas são importantes, mas a parte técnica será desenvolvida pelo doutor acadêmico, doutor Luiz Carlos, da Academia de Engenharia. Eu queria fazer um parêntese para dizer que essa gestão do amigo Ricardo foi uma gestão que avançou fora do espaço da academia, espaço físico. Ela avançou para o âmbito da sociedade. Eu queria, por um lapso, pedir desculpa à minha querida Débora, primeira mulher da Associação Médica da Paraíba, presidir a Associação Médica da Paraíba. Então, o doutor Ricardo, com esse espírito humanístico, ele
desenvolveu, está desenvolvendo, porque está no final de sua gestão, um trabalho profícuo, extremamente importante, comprometido com toda a sociedade. É a razão maior da gente ter se entrosado com a sociedade, a Academia de Engenharia da Paraíba, no sentido de elaborar uma proposta, um documento, e que a gente vai, depois de terminado este documento, levar às autoridades do Estado da Paraíba e do município paraibano essa contribuição fundamental dessas duas entidades médica e de engenharia. Nós tivemos, durante a gestão do amigo Ricardo, temas extremamente atualizados no momento, envolvendo situações diárias. Só para lembrar que a gente teve um tema sobre a importância, lembrar em relação ao alto índice de suicídio na classe médica. Então, a Academia de Medicina se envolveu, juntamente com a Academia de Engenharia e outros órgãos, aqui imbuídos também a participação da Universidade Federal da Paraíba, nessa propositura. E o tema que nós conversaremos, abordaremos, será sobre saúde e ambiente, demandas da cidadania. O saneamento básico diz respeito ao abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais, visando a profilaxia das doenças e controle das pragas. Aí a gente coloca o meio ambiente como elemento chave na preservação do meio ambiente saudável. Nós tivemos há pouco tempo o maior desastre ecológico que ocorreu no país, que levou a uma série de consequências, inclusive de saúde pública, para toda a população que foi atingida pela barragem, pelo rompimento da barragem de Mariana. Essa análise propositiva da saúde ambiental da Paraíba, nós ouviremos mais a parte técnica de Luiz e desenvolveremos conjuntamente a parte médica, que nós colocaremos aqui nesses slides. Vejam, a Organização Mundial de Saúde classifica a ausência do saneamento básico como o 11º fator de risco de morte no mundo. A maioria dos problemas sanitários que afetam as populações, sobretudo dos países subdesenvolvidos, estão relacionados com o meio ambiente. O dia 19 de outubro é um dia extremamente importante, de novembro, que passou. A ONU denominou como o World Toilet Day, Dia do Vaso Sanitário. Dia do Vaso Sanitário, essa foi uma proposta de um empresário de Singapura. Veja, Singapura, um país dos mais evoluídos do mundo. Mas esse empresário de nome Jack Sim, ele hoje, inclusive, é apelidado de Senhor Sanitário. Ele
cobrou das autoridades e mostrou a importância para as pessoas da utilização do vaso sanitário, da limpeza do vaso sanitário e do saneamento adequado de todos os países do mundo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, no dia 19 de novembro, foi estabelecido como o Dia Mundial do Vaso Sanitário. É um dia consagrado, comemoração do Dia Mundial, para ser lembrado em relação a essa importância. Isso aí foi em 2003. No ano de 2003, essa proposta foi aprovada na ONU. Lembram os senhores que em 1992 ocorreu uma conferência das Nações Unidas, aqui no Rio de Janeiro, quando se despertou mais ainda para a saúde ambiental. E daquela conferência tirou-se os pilares básicos para se trabalhar em relação à saúde ambiental. Primeiro, sobrevivência humana, a responsabilidade de proteger o meio ambiente é universal. 2, os seres humanos ocupam o centro das preocupações no que diz respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento. 3, desenvolvimento sustentável, vida saudável em harmonia com a natureza para gerações atuais e futuras. Então, passamos, de acordo com essa conferência, elaborou-se algumas definições em relação à saúde ambiental, são os aspectos da saúde humana lastreado na qualidade de vida, que são determinados por fatores químicos, físicos e psicológicos. O item 2 é exatamente o saneamento básico, que é um conjunto de medidas adotadas para suprir o abastecimento da água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, drenagem das águas pluviais, melhoria da saúde das pessoas em qualquer nível da comunidade ou assentamento humano. É de conhecimento de todos que são as periferias dos núcleos urbanos e as zonas rurais onde ocorre a maior ocorrência de doenças pela falta de assistência do saneamento básico. O saneamento básico, nós comentamos, aí vem o outro tópico que é extremamente importante, que está agregado nesse trabalho a ser desenvolvido, é a atenção primária de saúde, que é a organização da atenção à saúde das pessoas, voltadas para a maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando as ações preventivas e curativas, preferentemente dando-se uma atenção muito mais ampla às atenções preventivas. É bem verdade que, quando se coloca saneamento básico e atenção primária de saúde, há uma certa resistência nos recursos destinados a estas obras, que não são tão visíveis, politicamente falando. Essa definição aí é uma definição que foi colocada pela Fundação Oswaldo Cruz. A análise propositiva tem o objetivo, a maior atenção e contribuição da análise será no tocante às medidas de atenção primária à saúde, com a melhoria do saneamento básico e as prevenções das principais doenças
relacionadas ao abastecimento d'água, o esgoto e o lixo. A importância política dessas ações ultrapassa qualquer questão social, já que abrange a saúde pública no contexto geral e o meio ambiente, resultando, consequentemente, em vez de uma despesa, como se colocam, em uma grande economia para os municípios, Estado e o país como um todo. Principais doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Vejam, senhores, os colegas, dados estatísticos mundiais, 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. 2,6 bilhões vivem sem esgoto sanitário. Água inadequada, falta de saneamento básico, causam 80% das doenças em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. E a diarreia mata 1.400.000 crianças por ano. E a má nutrição, 800.000 crianças por ano. Essas informações sanitárias eu levantei do ano passado, certo? Relacionados à Paraíba. Então, dos 223 municípios paraibanos, 137, correspondendo, consequentemente, a 61,4%, foram acometidos, as populações foram acometidas de doenças relacionadas à ausência de um saneamento básico, de uma atenção primária à saúde nesses municípios. Apenas 38%, 38,5%, tem coleta de esgoto. E destes, 73% passam por um tratamento adequado. O abastecimento de água potável atinge apenas 72% da população paraibana. Apenas 13% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil, dado do Instituto Econômico são reciclados. Na Paraíba, a quantidade varia de 2% a 5%. Veja que inexpressível. Próximo. Principais doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Doenças infecciosas relacionadas com a água, doenças infecciosas relacionadas com os excrementos, os esgotos. Aqui engloba-se as doenças que são determinadas por agentes biológicos e aqueles que são as doenças determinadas por produtos que são lançados através da fonte industrial. Doenças infecciosas relacionadas ao lixo, elas se juntam aí nesse contexto de aparecimento de doenças infecciosas e doenças tóxicas provenientes de lixo hospitalar ou lixo industrial. E doenças infecciosas relacionadas à habitação. As doenças infecciosas relacionadas com a água, agentes transportados pela água, as bactérias, as mais comuns são as diarreias, a febre tifoide, paratifoide, a cólera, as parasitoses intestinais, as enteroviroses, muito comuns, hepatite A, doenças associadas à falta d'água,
doenças associadas a vetores. Aqui tem as arboviroses, que nós temos, o Brasil vem convivendo aí desde do ano 2010, né, principalmente 2012, com o aparecimento da chikungunya. A dengue este ano, de janeiro a este mês, houve um aumento na Paraíba de 210% do número de casos. E com uma atenção especial, que os casos que estão surgindo são casos com conotações clínicas muito polimórficos, principalmente quando afetam crianças e adultos, os idosos. Então, dengue, chikungunya e zika estão aí dentro do contexto das arboviroses, a febre amarela também, que são transmitidas através dos vetores. Aí a importância do lixo, do esgoto, doenças de Chagas, que é relacionada à habitação, doenças infecciosas relacionadas ao esgoto, tem uma certa semelhança ao que acontece com a água contaminada, que faz parte do esgoto. São as gastroenterites bacterianas e virais, que englobando também a leptospirose, decorrente da presença do rato nos esgotos, né? E doenças infecciosas relacionadas ao lixo propriamente. Aí tem a proliferação de insetos, de escorpiões, cobras. A cobra que o seu hábitat está sendo destruído em função do desmatamento. A cobra está procurando a sua presa, que era a presa maior no sertão, nos centros, era o preá, os roedores de uma maneira geral. Então, os roedores, a cobra está migrando do seu hábitat silvestre para o urbano. Os acidentes por picada de cobra estão ocorrendo o mais frequente nos centros urbanos. Então, a análise propositiva da saúde ambiental na Paraíba, que é essa que nós estamos associando à Academia de Engenharia, é um projeto de visibilidade da questão sanitária, aqui focalizando o nosso Estado. A Academia de Medicina está fazendo o levantamento, juntamente com a de engenharia, do problema, resultando, no final, uma proposta contemplando, dessa forma, o que é fundamental, o exercício de cidadania das academias, no papel do cumprimento dessas nossas entidades. Esse é o sentido maior dessa nossa reunião conjunta, dessa nossa participação conjunta das academias de medicina da Paraíba e de engenharia da Paraíba. Na sequência, nós teremos a parte técnica, que eu acho que é fundamental, que será colocada pelo Dr. Luiz Carlos, que é uma das autoridades a nível internacional, não só nacional, mas a nível internacional, que desenvolveu conosco esse trabalho aqui, que será apresentado para o próximo governo, que será instalado em janeiro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria registrar a alegria e a emoção de estar falando aqui nessa academia, que já foi a casa do meu pai. A emoção. Meu pai que me ensinou a fixar ideais e a sonhar. Então, e tem um nome, onde estamos, de uma pessoa que muito cedo, Dr. Dias, eu aprendi a admirar e até orgulho da amizade dele com meu pai. E também
registro aqui que essa casa foi dirigida por Dr. Humberto Nóbrega, que permitiu a esse pobre de engenheiro exercer sua profissão, buscando caminhos que eu havia fechado. Então, é com muita emoção que eu registro essas coisas. E falar o seguinte, que a parceria entre a engenharia e a medicina não é uma novidade. Não é uma novidade. Nós não estamos inovando. Essa parceria exitosa já tem muito tempo, muitos anos e muitos frutos. No começo do século XX, o recém-país independente, o Panamá, celebrou um acordo com os Estados Unidos para a construção do Canal do Panamá, sonho antigo dos americanos, que tentaram várias vezes, através do Lago de Manágua e do Lago de Nicarágua, fazer a ligação entre o Atlântico e o Pacífico. E baseado no infortúnio que a Colômbia, até então, no final do século XIX, detinha o domínio do Panamá, que fez um acordo com empresas francesas, e toda, ou quase toda, desculpe o exagero, da equipe, no final do século XIX, foi dizimada. Por que foi dizimada? Pelas chamadas doenças tropicais. Então, o governo americano e o novo governo do Panamá resolveram, antes de qualquer coisa, antes de um levantamento topográfico, desculpe a expressão básica, conformar uma equipe de sanitaristas que começasse a estudar as doenças tropicais. E com isso, foi criado, a nível regional, a Oficina Sanitária Pan-Americana. E foi construído o Canal do Panamá. E foi feito o primeiro Código Sanitário Regional. E isso foi uma união, uma parceria entre médicos e engenheiros, médicos sanitaristas e engenheiros civis. Na época não existia a engenharia ambiental, nem a engenharia sanitária, criada com o apoio da classe médica sanitária, principalmente nos Estados Unidos e em Baltimore, deu ênfase à criação da engenharia sanitária e da engenharia ambiental. Então veja o seguinte, essa oficina sanitária pan-americana, que nasce de uma parceria, ela propicia também a criação da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária no ano de 1948. E essa mesma oficina sanitária pan-americana, apoiado, eu brincava com Ornildo, apoiado na medicina genética, pela primeira vez, uma filha gerou a sua mãe. A Organização Pan-Americana da Saúde, em 1948, respaldou, com o apoio de médicos e de engenheiros, a criação da Organização Mundial da Saúde. Então, a filha gerou a mãe. Ainda temos uma certa independência. O nosso diretor da Organização Pan-Americana da Saúde é eleito pelos ministros de saúde dos países, diferentemente do escritório regional da Europa, da África, da Ásia. Um pouco de respeito ao passado. Então, que eu digo que
nós não estamos inovando nessa parceria. Estamos continuando. E é benéfica para o povo. E é benéfica principalmente para aqueles que mais necessitam. O que eu vou apresentar hoje, que é uma análise propositiva da saúde ambiental, não tem uma propriedade intelectual unitária. É um esforço e é uma soma de várias experiências que existiram no transcurso dos anos 90 e dos anos 2000. Os senhores médicos e engenheiros se lembram que, para nossa vergonha, a cólera, em 1991, voltou ao nosso continente americano, no Peru. Se lembram disso, né? E pegou todo mundo de surpresa. Eu, nesse tempo, trabalhava no México. E me lembro que a coisa ficou tão assim que o ministro, o secretário de saúde do México, tinha dado uma entrevista que no México não ia entrar, porque ia ter um cinturão sanitário. E um repórter foi na representação e pegou um besta, um paraibano que estava lá, dando sopa. E ele perguntou, disse, me diga uma coisa, o cólera é vírus ou bactéria? E eu fiquei tão assim assustado com a pergunta e com o fervor da discussão na região, que fiquei assim, olhe, eu comecei a pensar, a raciocinar e tudo, e dei a resposta correta. Então, as medidas de combate à cólera no Peru era uma coisa assim, comprar filtros domiciliares. Então o governo peruano começou a comprar filtro domiciliar, lenha para ferver a água. E isso era o que estava norteando de tão perdido que nós estávamos. Então, nessa época, houve uma reunião em Guadalajara, a primeira reunião de cúpula ibero-americana, de chefes de estados, em Guadalajara. E era uma perplexidade de todos. E convidaram a Organização Pan-Americana da Saúde para dizer alguma coisa. E daí a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, numa análise bem rápida, sabe por que o cólera voltou? A falta de investimento. Na década de 80, cognominada de a década perdida, os investimentos em saúde, em atenção primária, em saneamento básico, tinham diminuído muito na região, exceto em um país, Brasil, que tinha criado um dos programas nacionais que teve um resultado retumbante. Em 1989, a Paraíba abastecia de água potável 95% de sua população urbana. E vocês viram os dados de Ornildo hoje. 75% só. Então, naquela época, a proposta foi fazer análises setoriais. Analisar aonde tinha ido o investimento, por que tinha voltado cólera, mas já não era um diagnóstico. Então, criou-se as análises setoriais. Então, é o seguinte, e a coisa mais difícil que a gente tinha na época é chegar no país e dizer, vamos fazer uma análise setorial de água potável. E as pessoas se identificavam como um diagnóstico. Diagnóstico, a gente tem cobertura, continuidade, qualidade,
tem esgoto tratado, isso é o diagnóstico. Agora, fazer essa análise em um contexto e oferecer soluções é o grande X da questão. Por isso que nós, das duas academias, colega Ornildo, Ricardo, Sérgio e muitos outros companheiros, analisamos como seria a contribuição nossa ao Estado da Paraíba, ao nosso Estado. Então surgiu a ideia de uma análise propositiva. Análise propositiva para sair daquele conceito de um diagnóstico. Não, a gente vai propor alguma coisa, não só o diagnóstico, não só conhecer a situação, mas a gente vai propor. Então, o que é a análise propositiva? O que é que nós, acadêmicos de engenharia e acadêmicos de medicina, queremos oferecer à Paraíba? Isso é muito importante eu falar isso agora na Academia de Medicina, como falamos na Academia de Engenharia, porque se não tivermos a adesão dos acadêmicos, não adianta nem pensar. Por isso é que nós estamos submetendo à apreciação de vocês essas ideias, talvez ainda rebuscadas, talvez idealísticas, quem sabe um sonho, mas é necessário sonhar. Então, o que é essa análise propositiva? É um estudo que queremos fazer no estado da Paraíba. Um estudo que se baseia, evidentemente, num diagnóstico da situação atual e das perspectivas. Se mantém essa situação, o que é que vai acontecer? Então, essa é uma análise propositiva. De quê? Basicamente, do atendimento à saúde e da prestação dos serviços de saneamento básico. Não mais que isso. Não mais que isso. Como Ornildo falou, nós estamos comungando e associando a essa definição o que é saúde ambiental, a definição da OMS, o que é atenção primária de saúde, uma definição da Fundação Oswaldo Cruz, e que é o saneamento básico, que está na nossa lei de saneamento básico no Brasil. Qual é o objetivo dessa proposta nossa, e desculpe a redundância, dessa proposta de análise propositiva? É caracterizar e propiciar a institucionalização de quê? Institucionalizar, vocês, evidentemente, entendem um conceito. A gente quer aplicar, avaliar, monitorar. Isso é institucionalizar, eu não posso me entusiasmar muito. Das políticas públicas. Curioso que eu, antes de vir aqui, a semana passada, eu estava no Rio, eu estava convalescendo de uma intervenção cirúrgica e fui a uma reunião da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, porque no final de novembro tem uma Rio Water Week. É a Semana Mundial da Água que se realiza no Rio. A reunião de 3 dias, mas que vem gente de muito tempo, e vem um colega, um amigo, que eu inclusive tive o prazer de colaborar com ele, Henrique Cabreira. E conversando com ele, ele disse: Luiz Carlos, aqui para nós, eu não acho que devas falar em políticas públicas. Política é um termo meio gasto. Eu disse: não, Henrique, a gente deve existir. Política
é a arte da vida. A politicagem, segundo meu irmão Júnior, é o mau hálito. Isso é o mau hálito. A política é nobre, é a arte da vida. Então, quando a gente pensa que a institucionalização de políticas públicas, de políticas que estejam dirigidas aos menos assistidos, ou os desassistidos. E através de mecanismos de planificação, nós não queremos só um diagnóstico. Queremos estabelecer, queremos que o Estado estabeleça, com nossa ajuda, um sistema de planificação, de avaliação e de controle que permitam, no curto, médio e longo prazo, modernizar a saúde ambiental e os serviços de atenção médica e de saneamento básico. Tem problemas institucionais, os serviços de atenção médica? Sabemos que tem. É uma responsabilidade municipal e, às vezes, o Estado e o governo federal lavam as mãos. Isso tem que ser abordado agora. Não, os senhores não são, na parte médica, detentores desse problema, não. É a mesma coisa que existe nos serviços de saneamento básico. Lixo. Ornildo falou. Há 10 anos que a gente tem uma lei que obriga os municípios a estabelecer os seus planos de resíduos sólidos. 10 anos. Se conta nos dedos os municípios que fizeram isso, que obedeceram a lei. Na Paraíba, só 13%. Só 13%. O que é que a gente quer que essa análise propositiva seja? Um suporte efetivo no processo de mudança, um componente de apoio concreto. Não é coisa de dizer, não, que pode ser isso, pode ser aquilo, não, concreto. Um elemento motor do processo e esforço da sociedade civil, instituições de saúde pública, de saneamento básico, para lograr o quê? A universalização dos serviços. Desculpe a redundância, os objetivos específicos. O primeiro, facilitar o exame. Nós não queremos impor nada, essa análise propositiva, você tem que fazer isso, não. Analise, autoridades, analisem. Analise a situação da saúde ambiental. As fortalezas e debilidades atualmente existentes. As restrições operacionais. Por quê? Por que somente 30 e poucos % tem esgotos tratados na Paraíba? Por quê? Que restrições? Enfim, é o seguinte, e analisar também as oportunidades de participação da iniciativa privada. Nós, tradicionalmente, nos dividimos em públicos e privatistas. Os públicos dizem que os privatistas, quando falam, vomitam fogo e se defendem que tal coisa não pode ser privatizada, isso pertence ao povo. Nós não estamos falando em privatizar, estamos falando em abrir a participação privada. Mas, em alguns países, isso se identifica como uma concessão de serviço. E eu tenho um exemplo muito claro sobre isso. O país do capitalismo hoje, os Estados Unidos, só tem 2 grandes sistemas concessionados. Atlanta e me falhou o outro.
mas já já eu chego. Só são 2. Quer dizer, a concessão, a responsabilidade é do privado. A maioria dos sistemas dos Estados Unidos são frutos de associação entre município, entre a comunidade e a grande e extensa participação privada, aonde eles podem dar o melhor. Então é isso que nós queremos fazer assim. Não dizer, vamos privatizar a SEDAI, a Companhia de Água do Rio de Janeiro. E houve uma luta contrária a tudo isso, dizendo, inclusive, a privatização, a concessão, está indo em contramão. Claro, porque a concessão foi utilizada em várias cidades e não deu certo. Mas não ter a participação privada, pelo amor de Deus. Outra. Os resultados esperados. O que é que a gente espera com esse estudo? O que é que a gente espera com análise propositiva? Um diagnóstico. Primeiro, claro, é um produto de diagnóstico. Só que esse diagnóstico, está entendendo? Ele deve incluir a definição e caracterização precisa dos aspectos críticos mais destacáveis da saúde ambiental na Paraíba. Eu não vou abordar um problema no Cariri e me dedicar por exemplo, à questão pluvial. No Cariri não chove. Eu tenho que pesar, medir e contar dentro de um contexto. O segundo produto é a proposição de políticas públicas. Política em tal sentido, e a gente tem uma caracterização proposta quanto à organização institucional. Será que a organização institucional do setor de saneamento básico da Paraíba está correta? Que podemos oferecer? Que podemos sugerir? A regulação, a vigilância está funcionando? A regulação de água, e eu falo com propriedade, na Paraíba é só sobre a tarifa. Vão aumentar, a empresa de água vai aumentar 12%. Mas não sabe se cumpre com as normas de provisão de água. E assim por diante. Então, a gente tem que ver. Os subsídios e financiamento, uma política mais amigável do ponto de vista social, dos subsídios, a participação comunitária, aonde a comunidade participa. Enfim, são várias políticas que a gente tem que propor. O terceiro produto são diretrizes estratégicas. A gente tem que, nesse estudo, propor de orientações ou de cenários para que a modernização da saúde ambiental se dê no estado da Paraíba. Um sistema estadual de planejamento físico, econômico e financeiro e um sistema estadual de informação integrada. Cruzamos os dados de cobertura de água, de esgoto, com as incidências de enfermidades? Cruzamos na Paraíba de forma corriqueira? Não cruzamos. E temos que ter um sistema que cruza. E o quarto é, nós com esse estudo não vamos elaborar projetos, dizer implante isso, implante aquilo, mas nós podemos, dentro de um contexto, estabelecer perfis, resumos de projetos que devam ser implantados pela autoridade estadual, pelas autoridades municipais. Podemos, aí sim, caracterizar esses perfis e deixar como uma contribuição. O último resultado, um programa de investimento.
para que a coisa fique viável. A gente tem que quantificar os custos e as necessidades de investimento das políticas, das diretrizes, dos perfis, de tudo que a gente propõe, para que a coisa não fique no limbo. O que é que a gente deve focalizar nessa análise propositiva? Reforma, reengenharia dos serviços, institucionalização de política. Não é só dizer, tal política. Não. Tem que monitorar, controlar, avaliar, mudar. A proteção dos recursos naturais e o controle da contaminação ambiental. Os planos estaduais e municipais, a gente já fez referência a isso. A vigilância, a gestão de riscos. Não temos isso. Não temos isso. E os sistemas de informação. Temas um pouco repetitivos da focalização, mas os desastres naturais, principalmente no semiárido. E nós temos uma zona muito grande do semiárido na Paraíba. Rapidamente, como é que a gente pensa fazer isso? Um perfil, uma formalização de um acordo de cooperação técnica. Academia de Engenharia, Academia de Medicina, Universidade Federal da Paraíba, um plano de trabalho, um acordo de financiamento da análise. Temos que buscar recursos para fazer esse estudo. Já temos alguma ideia aonde poderemos encontrar. A conformação de grupos de direção, enfim, de toda a equipe de trabalho, a realização do diagnóstico, a aprovação do diagnóstico, a aprovação do relatório final da análise, a edição, a distribuição, a apresentação da análise ao novo governo do Estado, anúncio público de disseminação em reuniões com o Banco Interamericano, com o Banco Mundial, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com a OPS-OMS. E fazer um segmento da análise. Também, rapidamente, são 3 grupos de trabalho, um grupo diretivo, que é a representação das 3 instituições, a APEMED, a PENGE e a Universidade Federal da Paraíba. Um grupo técnico cooperativo, que é a gente que vai pegar no pesado e que a gente espera conseguir recursos a fundo sem retorno para financiar esse estudo. E o terceiro é uma equipe de colaboradores que a gente também pretende envolver professores e estudantes, principalmente dos 2 cursos do Centro de Saúde e o Centro de Tecnologia. O último, e eu não vou mais aborrecer vocês. O que é que a gente tem de conflitos e impedimentos do desenvolvimento da análise da saúde ambiental Primeira coisa que nos assusta e que nos preocupa. Será verdadeiro que existe um compromisso social da cidadania? Importantíssimo que isso seja conduzido pelas 2 academias, esse compromisso social. Falta de recursos financeiros? Não tem. Mas vamos tratar de conseguir. Insegurança na absorção. Isso é uma coisa normal. A primeira visão minha, de vocês, de qualquer pessoa, é dizer, não, vamos descobrir qual é o problema. Não. Vamos descobrir o problema e vamos oferecer cenários e alternativas de solução. Não vamos
entrar no detalhe propriamente dito dessas soluções, projetos, porque não nos toca. Isso é uma responsabilidade do Estado e dos próprios municípios. A falta de entendimento técnico, eu acho que ainda temos isso. E é importante, é muito importante, começar pela adesão das duas academias. Cada cabeça um mundo. Cada cabeça um mundo. E eu posso ter um enfoque de um problema que não esteja retratado aqui. Então, esse esforço tem que vir ao doutor Arnildo, ao doutor Ricardo Maia, a Joãozinho, desculpa eu lhe tratar assim para o Joãozinho, a Sérgio Rolim Mendonça, a doutor Zé Francisco, a meu amigo Jorge Cunha. E vi isso é adesão. Isso vai permitir que a saúde ambiental, a demanda da cidadania e direito dos excluídos. Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu participo dessa sessão na condição de coordenador e agradeço ao nosso presidente, Ricardo Maia, pela deferência, pelo convite para coordenar tão importante reunião. E eu diria que o nosso presidente Ricardo encerra a programação. Eu tenho a impressão que essa é a última sessão científico-cultural da sua gestão e certamente ele encerra com chave de ouro. E esse é um momento histórico, sem dúvida, para a nossa academia e quero parabenizar o presidente Ricardo Maia, Sérgio Rolim e também os demais confrades por essa parceria que certamente é de grande importância. O assunto foi abordado com muita propriedade, a parte médica, inicialmente por Arnildo, e isso é um tema que também me interessa muito, porquanto nós sabemos da importância do saneamento básico na saúde de uma maneira geral e particularmente na saúde infantil. A doença diarreica é a segunda causa de mortalidade infantil. E certamente, com o saneamento básico, nós vamos conseguir reverter esse quadro. Os dados que o Arnildo nos mostrou, que ele levantou ano passado, são realmente preocupantes. Temos apenas 72% da população com acesso à água potável aqui na Paraíba, quando no Brasil é em torno de 83%. E o tratamento de esgoto, que é da ordem de 38%. No Brasil, em torno de 45% do esgoto é tratado. E no Brasil como um todo, segundo dados da OMS, apenas 50% da população tem acesso ao esgotamento sanitário. Então, uma proposta como essa, uma parceria que realmente representa um marco histórico para ambas as academias, uma academia já veterana, completa proximamente 38 anos, e uma academia jovem, pré-púbere, com 4 anos, mas que conta com uma pleiade de cabeças pensantes extraordinária. De forma que essa foi uma noite muito interessante. O projeto, sem dúvida, Luiz Carlos, você está de parabéns por esse projeto. É um projeto ambicioso, sem dúvida. Dificilmente as academias
teriam condição de levar à frente, porque não temos pessoal, não temos recursos para tocar isso aí, mas certamente com o envolvimento de todas as instituições, com a sensibilização do gestor público, certamente nós vamos conseguir implantar e reverter esse quadro, que é altamente preocupante no que diz respeito ao saneamento básico do nosso meio. Então, estamos todos de parabéns e, mais uma vez, eu quero externar a minha satisfação, a minha alegria de participar e ver esse auditório cheio, né, muito prestigiado nessa sessão que realmente constitui um marco para a nossa Academia Paraibana de Medicina. Então, eu passo a palavra, então, a Sérgio Rolim. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a gentileza do Dr. Ricardo Rosado Maia, que nos conseguiu entrosar de uma maneira muito sólida a nossa Academia de Engenharia com a Academia Paraibana de Medicina. Então, isso já há um certo tempo, e depois, com essa ideia de se elaborar um documento, que inicialmente era um documento mais simples, mas agora, com a experiência de nosso amigo Luiz Carlos, que passou a vida dele fazendo essas análises setoriais lá em todos os países, então, esperamos que com essa iniciativa se possa sensibilizar o governo, que deverá tomar posse recentemente, né, com o nosso colega engenheiro João Azevedo. Espero que ele tenha sensibilidade para entender isso, porque para que se faça esse trabalho necessita recursos. Sem recursos a gente não vai. Primeiro, tem que haver interesse do Estado. E segundo, haver recursos, tentar conseguir recursos, que não é o mais difícil. O mais difícil é o interesse do Estado. E podemos realizar esse trabalho que foi feito em vários países, e a gente teria o privilégio de fazer esse trabalho no estado do Brasil, que é a Paraíba. Então, obrigado a todos aí pelo apoio. Essa ideia não é fruto de uma pessoa só, nem de duas, não. Eu acho que quem ganha com um trabalho dessa natureza são as academias. E nós estamos aqui para promovê-las, utilizando o valor da somatória das cabeças que compõem essas academias. Nós podemos fazer muita coisa diante desse mundo distópico que está aqui. Eu destaco a palavra que Luiz Carlos falou. Esse trabalho não é um trabalho de levantamento. Não é o que nós estamos vendo hoje nas discussões, as pessoas simplesmente levantarem problemas e não oferecerem soluções. E, às vezes, a ênfase que a gente percebe nas falas dessas pessoas é o interesse para que, midiaticamente, as pessoas sejam expostas ao ridículo. Então, nós temos que mudar. Nós temos que enxergar os problemas, analisá-los com coerência e apontar soluções, e não simplesmente criticar por criticar. Esses 4 anos aqui foram 4 anos de aprendizado. E essa convivência com engenheiros, alguns eu já os conhecia, fomos contemporâneos de faculdade, outros não, mas eu acredito que existe muita coisa que nos une, muitas coisas que desafiam
aquela pontinha de idealismo juvenil que um dia nós tivemos, mas que não morreu no nascedouro dos cabelos brancos. Eu fico muito satisfeito de ver aqui as pessoas que realmente participam das atividades das academias. Alguns não se fazem presente por conta de limitações próprias da idade, outros por enfermidades com parentes de primeiro grau, e assim por diante. Eu queria, antes de encerrar, corrigir uma indelicadeza que eu cometi hoje à noite aqui, por um engano. Roberto Magliano, presidente do Conselho Regional de Medicina, que nos cede nessa noite este ambiente, está representado aqui pelo Dr. Mário Toscano. Então, Mário é uma das pessoas de uma potencialidade enorme, é um matemático cardiologista, pouca gente tem essa formação, e, portanto, é uma pessoa que tem a somar com esse esforço da gente fazer como aquele beija-flor que, aflito no incêndio, pegava uma gotinha para jogar. Vamos fazer o nosso papel. Se não surtir efeito, paciência. Vem gente aí na frente, viu, que vai nos suceder e que certamente vai ter sensibilidade de perceber os problemas e encaminhar soluções. Eu só tenho a agradecer, desejo uma boa noite e acho que lá embaixo deve ter um vinho, um bolinho, um salgadinho para a gente consumir. Muito obrigado.